Onde o rio Tigre faz sua curva acentuada e caprichosa para o norte, a paisagem se transforma. Não se trata mais do sul generoso e ensolarado da Mesopotâmia, berço da Suméria e da Acádia, onde a argila sob os pés é tão fértil quanto a própria vida. Aqui, no norte, o solo é rochoso. Os ventos são mais impiedosos. O horizonte repousa sobre colinas e a vida exige luta. Foi nesta terra árida, em um penhasco com vista para o rio, que nasceu o coração do futuro terror e glória. O nome desse coração é Assur. No início do segundo milênio antes de Cristo, Assur era pouco mais que um ponto no mapa, espremida entre gigantes. Ao sul, erguiam-se os antigos reinos da Babilônia, herdeiros de uma sabedoria milenar. A oeste e ao norte, tribos guerreiras vagavam e se estabeleciam. A própria Assur definhava há muito tempo nas sombras. Era subjugada pelos reis de Acádia e controlada pelos governantes da terceira dinastia de Ur. Era uma província, um posto avançado, mas não um centro de poder. Seu povo não sonhava com a conquista. Sua arma não era o aço, mas o cálculo. Seu império não era a terra, mas as estradas. Eles eram comerciantes brilhantes e incansáveis. Assur estava na encruzilhada de mundos. Do leste, de além das montanhas iranianas, vinha o recurso vital da época, o estanho. Sem ele, o bronze, o metal dos reis e exércitos, não poderia ter sido criado. Do sul da Babilônia vinham os tecidos mais finos do mundo, tingidos em cores vibrantes. E a oeste, nas montanhas da Anatólia, na atual Turquia, jazia o maior tesouro, a prata e o cobre. Os assírios se tornaram a ponte entre esses mundos. Imagine uma caravana, não 10 ou 20, mas centenas de burros caminhando pacientemente pela terra árida, cada um carregado com fardos de tecidos babilônicos ou lingotes de estanho. Guardas armados à frente e atrás. A jornada dura semanas, é perigosa, exige resistência e fé. Fé no lucro. Essa caravana é a força vital do mundo antigo, e os mercadores assírios eram o coração que a impulsionava. A centenas de quilômetros de sua cidade natal, no coração da Anatólia, eles fundaram suas próprias colônias comerciais, que chamavam de Karun. A mais famosa delas, Karun Kanesh, era uma ilha assíria em um mar estrangeiro. Ali, viviam segundo suas próprias leis, fechavam negócios, realizavam audiências e escreviam cartas para casa em tabuletas de argila. Milhares dessas tabuletas sobreviveram. Não se tratam de decretos reais ou poemas épicos, são correspondências comerciais repletas de emoções humanas vívidas. Uma esposa, administrando uma fazenda em Assur, escreve ao marido em Kanesh, reclamando de atrasos nos pagamentos. Sócios discutem acaloradamente sobre a qualidade das mercadorias entregues. Pais instruem seus filhos ao partirem para sua primeira viagem perigosa. Vendam as mercadorias com lucro, comprem prata e voltem logo. Essas cartas de argila respiram vida. Contam a história de um povo cuja força residia na iniciativa, não na espada. Seu sistema político refletia essa realidade. O governante de Assur não era um déspota todo-poderoso, um deus vivo, como o faraó do Egito. Ele ostentava o modesto título de Ishtiak Ashur, que significa vice-rei do deus Assur. O verdadeiro rei da cidade era considerado o próprio deus Assur, uma divindade austera cujo nome tanto a cidade quanto o povo carregavam. O governante era meramente seu administrador na terra. Decisões importantes eram tomadas por um conselho de anciãos e uma assembleia da cidade, onde a voz das famílias mercantes abastadas tinha grande peso. Seu mundo não girava em torno do palácio,
mas sim em torno do templo e do porto comercial. Mas o mundo estava mudando. Grandes migrações, como um lento terremoto, abalaram todo o Oriente Médio. Do oeste vieram os amoritas, tribos semitas, agressivas e enérgicas. Eles esmagaram antigos reinos e fundaram novas dinastias. A onda desse tsunami chegou a Assur. Em 1813 a.C., um homem ascendeu ao poder na cidade e mudaria para sempre o seu destino. Seu nome era Shamshi-Adad-Prim. Ele não era natural de Assur. Era um amorita, um forasteiro, filho de um chefe que havia usurpado o trono à força e trouxe consigo um conceito de poder completamente diferente. Não estava interessado em negociar lucros ou equilibrar as contas. Estava interessado em poder absoluto e ilimitado. Shamshi-Adad desprezou o antigo título de vice-rei. Ele se proclamou rei de todos, um título ostentado por conquistadores lendários do passado como Sargão da Acádia, e agiu. Pela primeira vez, o exército assírio tornou-se mais do que apenas uma guarda de caravanas, mas um instrumento de conquista. Shamshi-Adad subjugou toda a Mesopotâmia do norte, criando o primeiro império assírio da história. Construiu fortalezas, organizou uma rede de espionagem e unificou o governo. Ele pensava em termos de império. Seu estado era um colosso, mas se mantinha unido unicamente por sua vontade férrea. Ele governou por quase 33 anos, e durante todo esse tempo a região estremeceu com suas ambições. Os assírios, que haviam passado séculos aprendendo a comercializar, agora aprendiam a lutar e a governar povos conquistados. O porto comercial de Assur experimentou pela primeira vez o papel de capital imperial. Mas, após a morte de Shamshi-Adad, seu império, construído pelo fogo e pela espada, desmoronou como um castelo de cartas. Seus filhos foram incapazes de manter o legado do pai. Vizinhos poderosos, principalmente a Babilônia sob o comando de Hammurabi, contra-atacaram. Assur tornou-se novamente uma cidade secundária, um vassalo forçado a pagar tributo. Tudo parecia ter voltado ao normal. O experimento imperial havia fracassado, mas algo importante mudara para sempre. Era como se um machado de batalha ensanguentado tivesse sido trazido para a tranquila oficina de um artesão. Podia-se escondê-lo num canto, cobri-lo com um pano, mas jamais se poderia esquecer sua existência. Durante vários séculos, os assírios voltaram-se para o que faziam de melhor, o comércio. Mas a experiência de Shamshi-Adad permaneceu para sempre gravada em sua memória coletiva. Eles aprenderam que o mundo podia ser remodelado não apenas por rotas de caravanas, mas também pela força das armas. Eles experimentaram o poder sobre outros povos. A semente fora semeada no solo rochoso do norte. Agora, só lhe restava aguardar o momento certo para germinar com ferro e sangue. O berço de Ashur já não era mais pacífico. Preparava-se para libertar um predador. O coração da Assíria pulsava fracamente. Encaixada entre dois grandes rios, a cidade de Assur, nomeada em homenagem ao seu Deus Supremo, era mais refém da geografia do que de seu senhor. A poeira que rangia entre os dentes era a poeira de estradas estrangeiras. As tabuletas de argila nos arquivos não falavam de vitórias, mas de tratados humilhantes e tributos. A oeste, o Império Mitanni pairava como uma nuvem de tempestade, cujos reis hurritas consideravam os governantes de Assur seus vassalos leais, nada mais do que vice-reis obrigados a pagar tributo e fornecer guerreiros. Ao sul, nas férteis terras da Mesopotâmia, jazia a antiga e orgulhosa Babilônia, governada pela dinastia cassita. Seus escribas e sacerdotes olhavam com desdém para os nortistas,
considerando os parentes rudes e grosseiros. A Assíria era uma província, uma sombra de impérios estrangeiros, mas as sombras se movem e, às vezes, adquirem vontade própria. Por volta de 1365 a.C., um homem chamado Assur-uballit ascendeu ao trono de Assur. Ele não herdou um reino, mas sim o direito de existir. Ele viu o colosso do oeste, Mitanni, começar a vacilar sob os golpes de um novo e formidável inimigo, os hititas. Ele pressentiu a mudança de rumo e fez o que nenhum de seus antecessores ousara fazer. Começou a agir como se já fosse livre. Nos arquivos do faraó egípcio Akhenaton, entre cartas dos grandes governantes dos hititas e da Babilônia, também foi encontrada sua mensagem. Um pequeno fragmento de argila, símbolo de insolência. Assur-uballit dirigiu-se ao faraó não como um vassalo, mas como um igual. Chamou a si mesmo de o grande rei e ao faraó de irmão. Quando o rei babilônico escreveu indignado ao Egito, questionando por que esses usurpadores assírios tinham permissão para contato direto, já era tarde demais. A palavra havia sido dita. A Assíria havia se afirmado no cenário internacional. Este foi o primeiro vestígio, quase imperceptível, de uma futura sombra no mapa mundi. Assur-uballit agiu com mais do que palavras. Casou sua filha com o rei babilônico, entrelaçando sua linhagem na antiga dinastia. E quando seu neto, o herdeiro do trono babilônico, foi morto em um golpe palaciano, o avô assírio não escreveu cartas de protesto. Trouxe um exército, invadiu a Babilônia, vingou-se dos conspiradores e colocou outro de seus protegidos no trono. Pela primeira vez, soldados assírios pisaram nas ruas sagradas da Babilônia não como mercenários ou escravos, mas como uma força que moldava destinos. A semente foi lançada na terra. Seus descendentes só puderam regá-la com sangue. Hadad-nirari-I, neto de Assur-uballit, era um homem de caráter diferente. Preferia a linguagem do aço à da diplomacia. Desceu sobre a enfraquecida Mitanni com fúria metódica, cidade após cidade, fortaleza após fortaleza. Não se limitou a conquistar, exterminou. Suas inscrições em pedra revelam pela primeira vez uma nova e arrepiante política. Após capturar a capital inimiga, cegou o rei e levou sua família e cortesãos para Assur. Salgou os campos para que nada crescesse. Iniciou a prática de deportações em massa. Dezenas de milhares de pessoas foram expulsas de suas terras natais e reassentadas em outros cantos do crescente império. O objetivo era simples e terrível: quebrar a vontade de resistir, romper a ligação do povo com sua terra, seus deuses, seu passado, transformá-los em uma força de trabalho sem rosto para os projetos de construção assírios. A sombra começou a crescer e era escura. Seu filho, Salmanassar I, aperfeiçoou esse sistema. Ele destruiu completamente os remanescentes de Mitanni. Seus próprios registros ostentam uma vitória na qual cegou 14.400 guerreiros capturados. Pense nisso. Ele não os matou no calor da batalha, mas depois, a sangue frio, ordenou que um exército inteiro fosse cegado. Isso não era crueldade sem sentido. Era terror elevado ao nível de política de Estado. Era uma mensagem para todos os outros povos. A resistência era inútil e só levaria a uma vida nas trevas. A máquina militar assíria estava se tornando mais do que apenas eficaz. Estava se tornando sinônimo de terror. O apogeu dessa primeira era de ascensão foi o bisneto de Assur-uballit, um homem com um nome que soava como um martelo golpeando uma bigorna. Tukulti-Ninurta I. Ele era ambicioso, implacável e acreditava que o deus Ashur o havia escolhido para dominar o mundo.
Seu olhar estava voltado para o sul, para a Babilônia, a eterna rival, o centro cultural do mundo, a própria cidade de Marduk. Em 1225 a.C., Tukulti-Ninurta fez o impensável. Ele invadiu a Babilônia. Não se limitou a instalar um fantoche no trono como seu bisavô fizera. Ele o esmagou. Soldados assírios invadiram a cidade, que fora seu ideal inatingível por séculos. Saquearam templos, arrancaram o ouro das paredes, destruíram estátuas. E Tukulti-Ninurta cometeu o sacrilégio supremo. Entrou no templo principal, Esagila, e levou consigo a estátua de Marduk, o deus supremo da Babilônia. Para o povo daquela época, isso era mais do que o roubo de um ídolo. Significava que o deus havia abandonado sua cidade, que a Babilônia havia perdido a proteção divina, que o próprio Assur era agora o deus supremo e seu vice-rei terreno, o rei da Assíria, era o governante de toda a Mesopotâmia. Uma sombra pairou sobre a Babilônia. Tukulti-Ninurta proclamou-se rei da Suméria e da Acádia, rei dos 4 pontos cardeais. Embriagado de triunfo, construiu para si uma nova capital, nomeando-a Kar-Tukulti-Ninurta. Ergueu palácios e cercou-se de um luxo inimaginável. Alcançou um ápice que seus ancestrais jamais poderiam ter sonhado, mas a sombra que ele projetou foi tão longa que acabou por consumi-lo. Sua crueldade e arrogância fizeram com que todos se voltassem contra ele, inclusive seus próprios nobres. Mesmo na Assíria, suas ações com Marduk foram consideradas sacrilégio, uma violação da ordem divina. Enclausurado em sua nova capital, ele se tornou cada vez mais desconfiado e isolado, e o fim era inevitável. Seus próprios filhos lideraram uma conspiração. Eles sitiaram o pai em seu próprio palácio. O homem que conquistara a Babilônia foi assassinado por seus próprios filhos na cidade que deveria ter sido um monumento à sua glória eterna. A primeira sombra da Assíria, tendo atingido seu ápice, recuou por um instante. Mas a lição fora aprendida. Os métodos testados. Crueldade, eficiência, terror e fé no destino divino. Nada disso desaparecera. Apenas permanecia latente no coração de Assur, aguardando o momento de se abater sobre o mundo mais uma vez com força sem precedentes. Por quase 2 séculos, a Assíria foi um fantasma, uma sombra de sua antiga glória. Os grandes reis do passado, conquistadores da Babilônia e terrores dos hititas, foram reduzidos a linhas de escrita cuneiforme em tabuletas fragmentadas, enterradas sob as colinas do norte da Mesopotâmia. Seu império, que outrora se estendia dos montes Zagros às margens do Eufrates, encolheu-se a um pedaço de terra ao redor das antigas cidades de Assur e Nínive. Tribos aramaicas como a areia do deserto infiltraram-se pelas fronteiras, estabelecendo-se nos campos e interrompendo as rotas comerciais. Os reis assírios pagavam-lhes tributo. Escondiam-se atrás das muralhas de suas cidades enquanto o mundo que outrora construíram se desfazia em pó. A voz da Assíria se dissipou, mas no âmago desse declínio, no próprio âmago do reino enfraquecido, pulsava um coração indomável. Pulsava em sincronia com os martelos nos arsenais de Assur. Agitava sangue que ainda guardava a lembrança do sabor da dominação mundial. E, no início do século IX a.C., esse coração começou a pulsar com renovado e furioso vigor. Tudo começou não com trovões e fogo, mas com trabalho metódico e implacável. Rei após rei, Adad-Nirari II, depois Tukulti-Ninurta II, começaram a juntar os pedaços esfarrapados de suas terras. Não fizeram conquistas avassaladoras. Recuperaram o que era seu, vilarejo por vilarejo, campo por campo.
Repeliram os arameus, reconquistando terras que os assírios já consideravam seu direito de primogenitura. Foi o trabalho lento e sangrento de remendar a espinha dorsal quebrada da nação. Fortaleceram o exército, aprimoraram-no, transformando-o de uma milícia em uma força profissional. Carros de guerra foram lubrificados novamente, pontas de lança forjadas com ferro novo e mais resistente. A Assíria estava aprendendo a lutar novamente. E então, em 883 a.C., um homem ascendeu ao trono que não era apenas um rei. Ele era um desastre natural. Seu nome era Assur-nasir-pal II. Ele não apenas governou, ele irrompeu sobre o mundo ao seu redor como uma avalanche de fogo e aço. Para ele, diplomacia não existia. Havia apenas dois estados: submissão total ou aniquilação total. Suas crônicas, esculpidas nas lajes de pedra de seu palácio, não são relatos áridos. São hinos de crueldade, instruções metódicas para instaurar o terror. Ele não apenas conquistou, ele apagou a memória dos desobedientes. As muralhas das cidades testemunharam seus defensores sendo esfolados vivos. Seus gritos se tornaram parte da fundação de um novo poder. Ele empalou inimigos ao longo das estradas que levavam a seus lares em ruínas, uma lição macabra e silenciosa para todos que ousassem duvidar. Ele construiu pirâmides de cabeças. Ele queimou crianças nas chamas. Isso não era barbárie sem sentido. Era uma política de terror calculada pelo Estado. Notícias de sua aproximação viajavam mais rápido que suas carruagens e muitas cidades abriram seus portões implorando por misericórdia em vez de sofrer sua ira. Após acumular inúmeros tesouros, Assur-nasir-pal decidiu que as antigas capitais eram demasiado apertadas para o seu novo império. Mudou a sua corte para a cidade abandonada de Kalhu, conhecida como Nimrud. Ali, lançou um projeto de construção sem precedentes desde a época dos lendários reis de Acádia. Dezenas de milhares de cativos de todos os cantos do mundo conhecido trabalharam sob o sol escaldante. Ergueram muralhas tão espessas que uma carruagem podia passar por cima delas. Construíram um palácio que era simultaneamente uma maravilha e um pesadelo. As suas entradas eram guardadas por gigantescos touros alados com cabeças humanas esculpidos em blocos únicos de alabastro, guardiões silenciosos do poder imperial. As paredes interiores estavam cobertas por quilômetros de relevos que contavam a história do rei. Aqui está ele caçando, matando leões. Aqui está ele a banquetear-se e aqui está ele a esmagar inimigos, a pisoteá-los, a aceitar tributos de governantes trêmulos. Qualquer embaixador que entrasse nestes salões lia a história do seu próprio futuro possível. Era a propaganda esculpida em pedra. Em 879 a.C., para celebrar a conclusão da construção, Assur-nasir-pal ofereceu um banquete que entrou para a história. Ele convidou quase 70.000 pessoas. As crônicas listam meticulosamente o que foi comido e bebido: 14.000 ovelhas, 1.000 bois, 10.000 odres de vinho, 10.000 jarras de cerveja. Durante 10 dias, toda a elite do império e embaixadores dos povos conquistados festejaram na nova capital, contemplando a grandeza do rei que havia erguido a Assíria das cinzas. Seu filho, Salmanassar-Tessar, herdou não apenas o trono, mas também uma máquina militar bem azeitada e uma doutrina de guerra contínua. Quase todos os anos de seu reinado de 35 anos, ele liderou pessoalmente um exército em campanha. Se seu pai era uma conflagração furiosa, seu filho tornou-se uma geleira inexorável, espalhando-se lenta, mas seguramente, em todas as direções. Ele avançou para o oeste, em direção ao Mediterrâneo, subjugando cidades fenícias
e exigindo tributo em cedro e prata. Lutou nas montanhas de Urartu, onde o inimigo era obstinado e cruel. Mas seu maior teste veio na Síria. Lá perto da cidade de Carcar, em 853 a.C., uma coalizão de 12 reis se opôs a ele. O rei de Damasco, o rei de Amate e até mesmo Acabe, rei de Israel, mobilizaram 2.000 carros de guerra, uma força formidável para a época. Salmanassar vangloriou-se em suas inscrições de uma vitória esmagadora. Escreveu que havia enchido o rio Orontes com os corpos de seus inimigos, que o sangue deles havia tingido o Vale de Vermelho. Mas a verdade, como sempre, era mais complexa. Ele não conseguiu tomar Damasco. Foi forçado a retornar à Síria repetidas vezes. A grande coalizão deteve o avanço assírio, ainda que brevemente. Mostrou que o mundo não se renderia sem lutar. Contudo, ao final do reinado de Salmanasar III, a Assíria havia se tornado a hegemonia indiscutível do Oriente Médio. Da Babilônia, ao sul, às montanhas Tauro, ao norte, do Planalto iraniano, a leste, a costa síria, a oeste, todos pagavam tributo ou viviam com medo do exército assírio anual. O que Assur-Nasir-Pal havia começado como uma série de incursões de pilhagem evoluiu para um sistema de controle imperial baseado em ferro, sangue e na vontade inquestionável do rei. O alicerce havia sido lançado, e sobre esse alicerce, seus descendentes ergueriam o império mais poderoso e implacável que o mundo antigo já vira. Imagine poeira. Não apenas poeira da estrada, mas uma vasta nuvem sufocante, nascida de 100.000 sandálias, 1.000 cascos e o rangido de incontáveis rodas. Essa nuvem é um presságio. Ela se arrasta pelo vale escaldante muito antes de se ouvir o primeiro som. E então, através da névoa, a geometria do horror emerge. Fileiras perfeitas de lanceiros, seus capacetes de bronze lançando um brilho impiedoso. Formações de cavalaria em forma de cunha, cavaleiro e cavalo movendo-se como um só. E as bigas de guerra trovejando na vanguarda. Plataformas velozes da morte. Este não é um exército no sentido convencional. Esta não é uma milícia reunida para uma única temporada. Diante de você está a primeira máquina militar profissional e permanente da história da humanidade. Um mecanismo aprimorado pelo gênio do rei Tiglat-Pileser III e aperfeiçoado por seus sucessores. Antes dele, exércitos vinham e iam. Depois dele, a guerra mudou para sempre. Os assírios foram os primeiros a compreender. Um império forjado em ferro deve ser sustentado por ferro. Todo o poder do Estado, toda a sua economia e ideologia estavam subordinados a um único objetivo: a expansão. Cada homem era um soldado em potencial. Cada recurso capturado era combustível para uma nova campanha. Eles criaram o que hoje chamaríamos de ramos das Forças Armadas e aprimoraram sua interação a um automatismo mortal. Eis que surge a infantaria. Nas fileiras da frente, guerreiros com armaduras pesadas, uma muralha de escudos e lanças. Atrás deles, arqueiros capazes de lançar uma chuva de flechas sobre o inimigo com tamanha densidade que, como escrevem os cronistas, obscurecia o sol. Disparavam em salvas, sob comando, transformando o campo de batalha em uma zona de destruição total. Mas a verdadeira inovação assíria foi a cavalaria. Não apenas cavaleiros com dardos, mas uma verdadeira força de ataque. Pela primeira vez na história, arqueiros montados aprenderam a disparar a galope, bombardeando o inimigo com flechas e recuando instantaneamente, exaurindo e desorganizando suas fileiras. Eram os olhos e o ferrão do exército. E as bigas,
Aqueles antigos tanques agora carregavam não 2, mas 3 ou até 4 guerreiros, transformando-se em fortalezas móveis capazes de romper qualquer defesa. Mas a força bruta era apenas uma engrenagem nessa máquina. Outra, não menos importante, era a engenharia. Os assírios eram gênios da arte de cercos. Para eles, nenhuma cidade era inexpugnável. Qualquer muralha era meramente um obstáculo temporário, um problema que exigia uma solução técnica. Se a cidade estivesse em uma planície, torres de cerco eram erguidas junto às muralhas. Monstros de madeira cobertos com couro de boi molhado para evitar que pegassem fogo, rastejavam lentamente em direção às muralhas. Do alto dessas torres, arqueiros eliminavam os defensores das fortificações, enquanto abaixo, outro monstro, o ariete, iniciava seu trabalho monótono e esmagador. Um tronco maciço com uma ponta de bronze, brandido por dezenas de soldados, golpeava um único ponto, repetidamente, e repetidamente, e repetidamente. O som desses golpes, ecoando por quilômetros, era uma arma psicológica, destruindo não apenas a pedra, mas também a vontade de resistir. Se uma cidade se erguia sobre uma colina, os assírios não recuavam. Construíam a sua própria colina. Milhares de prisioneiros e soldados carregavam terra, pedras e troncos, erguendo um gigantesco aterro de cerco, uma rampa que, lentamente, dia após dia, avançava em direção ao topo da muralha inimiga. Imagine os defensores de Laquis em 701 a.C., todos os dias acordavam e viam o chão sob seus pés se elevando. O inimigo estava mais perto. Seu mundo estava encolhendo. Esse trabalho metódico e implacável de engenheiros era mais aterrador do que qualquer ataque furioso. E não é só isso. Sob a proteção da noite, os sapadores rastejaram até os alicerces das muralhas. Cavaram túneis, reforçaram-nos com suportes de madeira e, em seguida, atearam fogo. As abóbadas desabaram e uma brecha surgiu repentinamente na muralha. Os assírios foram os primeiros na história a travar guerra em todos os níveis, acima do solo, no solo e no subsolo. Essa máquina precisava de combustível e o consumia em quantidades incríveis. A logística do exército assírio era uma maravilha de organização. Unidades especiais pavimentavam estradas, construíam pontes e estabeleciam depósitos de suprimentos e armas ao longo de toda a rota do exército. O império era permeado por uma rede de comunicações que permitia a movimentação rápida das tropas e o fornecimento de tudo o que precisavam, a milhares de quilômetros de distância. Mas a arma mais terrível da Assíria não era feita de ferro ou madeira. Era forjada em palavras e imagens. Era uma psicologia de terror absoluto. Os reis assírios não apenas conquistavam, transformavam suas vitórias em espetáculos arrepiantes. Os relevos dos palácios não são arte como a entendemos. São propaganda estatal esculpida em pedra. Vemos mais do que apenas cenas de batalha. Vemos o que acontece depois. Prisioneiros são empalados ao longo da estrada que leva à cidade saqueada. Governantes vivos são esfolados. Montanhas de cabeças decepadas são empilhadas nos portões da cidade. Escribas contam meticulosamente os despojos, pessoas, gado e ouro. Não se tratava de crueldade gratuita. Era cálculo, frio e pragmático. Rumores dessa crueldade se espalharam à frente do exército. O rei Senaqueribe, após sitiar Jerusalém, não se vangloriou do número de mortos. Em seus anais escreveu: "E Ezequias, rei de Judá, eu o mantive preso em sua capital, como um pássaro numa gaiola." A ameaça era clara, sem palavras. Resistir significava aniquilação total. Submeter-se era uma chance de sobreviver.
Muitas cidades se renderam sem lutar, simplesmente avistando aquela nuvem de poeira no horizonte. Os sobreviventes enfrentaram a fase final do trabalho da máquina, a deportação. Os assírios foram os primeiros a usar migrações em massa como instrumento de política estatal. Eles não se limitavam a levar pessoas para a escravidão. Desarraigaram nações inteiras. Dezenas, centenas de milhares de pessoas foram expulsas de suas terras e reassentadas no outro extremo do império. Dessa forma, quebraram a vontade de resistir, miscigenaram a população e destruíram a identidade nacional. Artesãos qualificados foram enviados para construir novas capitais, Nínive e Dur-Sharrukin. Camponeses foram enviados para colonizar novas terras. Das cinzas dos reinos conquistados, das ruínas de vidas estrangeiras, a Assíria construiu sua grandeza. Era um sistema impiedoso, eficiente, avassalador. Uma máquina de guerra absoluta que jamais cessava após a vitória no campo de batalha. Esmagava cidades, povos e culturas, subjugando-os a uma única vontade imperial. E o zumbido dessa máquina tornou-se o som dominante do Antigo Oriente Próximo por muitos séculos. O som do medo, da ordem e de um destino inescapável. A máquina de guerra assíria funcionava com 2 combustíveis. O primeiro era o ferro. O segundo, o medo. E esse segundo recurso era muito mais valioso, muito mais destrutivo. Chamamos isso de doutrina do terror, mas para os assírios era mais do que isso. Era uma política de Estado, aprimorada à perfeição, refinada em arte e gravada em pedra para a eternidade. O terror não era um efeito colateral da guerra, era sua principal arma. Não começou com eles, mas foram eles que sistematizaram a crueldade. No século IX a.C., o rei Assur-nasir-pal II ascendeu ao trono. E a partir desse momento, os sussurros sobre a crueldade assíria se transformaram em um grito ensurdecedor, ecoando por todo o Oriente Médio. Esse rei não apenas conquistou, ele estabeleceu precedentes, deixou mensagens escritas não com tinta em papiro, mas com sangue e dor nos próprios corpos de seus inimigos. Imagine uma cidade que ousou se rebelar. Máquinas de cerco assírias, como monstros blindados do submundo, esmagam suas muralhas. A cidade caiu. Agora começa o mais importante: a lição. Em seus anais oficiais, esculpidos em pedra, Assur-nasir-pal descreve o que aconteceu em seguida, sem sombra de dúvida e com frio orgulho. Ergui uma coluna no portão da cidade, escreve ele, e esfoliei todos os líderes que se rebelaram e cobri a coluna com suas peles. Isto não é uma metáfora. Imagine o palácio que ele reconstruiu em Calhu. As paredes não são silenciosas. Elas gritam com histórias esculpidas em relevos de alabastro. Aqui estão soldados assírios, esfolando um prisioneiro. Aqui estão fileiras de estacas que se estendem até o horizonte e em cada uma delas, um homem empalado vivo. Aqui estão montanhas de cabeças decepadas que os soldados cuidadosamente empilham em pirâmides enquanto escribas fazem a contagem. Isso não era escondido. Pelo contrário, estava à mostra. Os relevos no palácio eram vistos por todos os embaixadores, todos os tributários, todos os peticionários. Era propaganda visual, uma visualização do poder do Estado. Um aviso esculpido em pedra. A resistência é inútil. As consequências são insuportáveis. O medo prevalecia sobre o exército. Histórias sobre o destino das cidades rebeldes eram transmitidas de boca em boca, tornando-se cada vez mais terríveis. Comerciantes, viajantes, refugiados, todos eram arautos involuntários da propaganda assíria. Quando os estandartes assírios surgiam nos muros de uma nova cidade,
seus defensores e habitantes já estavam paralisados de terror. Muitas cidades se rendiam sem lutar, preferindo pagar qualquer tributo a enfrentar a execução pública. O terror economizava tempo, recursos e vidas de soldados assírios. Era eficaz. Mas o terror tinha outra face, mais fria e sistemática. Seu nome era deportação em massa. Essa prática foi levada a uma perfeição arrepiante por Tiglat-Pileser III no século VIII a.C. O objetivo não era simplesmente punir, mas destruir a própria possibilidade de uma futura rebelião, desarraigar o povo. Dezenas, centenas de milhares de pessoas foram expulsas de suas terras e reassentadas do outro lado do vasto império. A elite, artesãos, escribas, guerreiros, sacerdotes, foi levada primeiro. Eles foram dispersos entre outros povos e em seu lugar foram trazidos exilados semelhantes de outras terras conquistadas. Foi um ato de genocídio cultural. As pessoas perderam tudo: seus templos, túmulos ancestrais, sua paisagem familiar, seus laços sociais. Tornaram-se estrangeiros em terra estranha, cercados por outros estrangeiros, falando outras línguas e rezando para outros deuses. Qualquer ideia de resistência organizada morreu antes mesmo de nascer. Foi essa política que levou ao desaparecimento de dezenas de povos, incluindo 10 das 12 tribos de Israel, cujos vestígios se perderam na história após a conquista assíria. Foi uma tentativa de criar um novo sujeito imperial genérico, desprovido de passado e completamente dependente da vontade do rei assírio. O ápice dessa doutrina foi a campanha do rei Senaqueribe contra a Judéia em 701 a.C. O rei Ezequias da Judéia se rebelou e Senaqueribe veio para lhe dar uma lição. O golpe principal foi desferido na cidade de Laquis, a segunda fortaleza mais importante da Judéia. Sabemos o que aconteceu lá em detalhes minuciosos, não apenas pela Bíblia, mas também graças ao próprio Senaqueribe. Em seu palácio em Nínive, ele dedicou um salão inteiro a relevos que retratavam em detalhes o cerco e a captura de Laquis. É um storyboard de horror. Aqui, soldados assírios constroem uma gigantesca rampa de cerco com terra e pedra, arrastando arietes até as muralhas. Aqui, arqueiros de ambos os lados trocam flechas. Aqui, assírios invadem as muralhas usando escadas. E aqui está a próxima cena. A cidade é tomada. Prisioneiros são levados em procissões. Alguns são executados no local. Outros são empalados bem abaixo das muralhas de sua cidade natal. Outros ainda, os mais nobres, são forçados a rastejar de joelhos até o trono de Senaqueribe, que supervisiona pessoalmente o triunfo. Escribas registram os despojos e os cativos. Famílias são separadas para sempre. De acordo com as próprias inscrições de Senaqueribe, 200.150 pessoas foram exiladas da Judéia. Senaqueribe não conseguiu tomar Jerusalém, mas vangloriou-se em seus anais de ter aprisionado o rei Ezequias em sua capital, como um pássaro numa gaiola. Lição aprendida. O terror funcionou novamente. Assim, o Império Assírio se mantinha unido não apenas pela força das armas, mas também pelo poder de sua reputação. Cada cativo esculpido em pedra, cada pele esfolada, cada família deportada eram tijolos no muro que separava o Império do caos. Era a crueldade elevada à categoria de estratégia política, calculada, metódica e terrivelmente lógica em seu objetivo. Quebrar a vontade de resistir não no campo de batalha, mas nas mentes e nos corações de milhões de pessoas que jamais haviam visto um soldado assírio. O terror não era apenas um método, era uma mensagem. E a mensagem era muito simples: submeta-se ou pereça.
Rei do Universo. Não era apenas um título, era uma proclamação da ordem divina, esculpida em pedra e barro. Uma ordem na qual o deus Assur era o centro do universo e sua vontade se materializava em um só homem, o rei da Assíria. Todas as terras que se estendiam além das fronteiras do império não eram apenas estrangeiras, eram erradas, caóticas e precisavam ser corrigidas. Toda a campanha assíria começava não na sala do trono, mas no templo. O rei, vestido com trajes cerimoniais, consultava os deuses. Os sacerdotes faziam adivinhações a partir dos fígados de ovelhas sacrificadas, buscavam presságios no voo dos pássaros e na forma das manchas de óleo na água, e a resposta era sempre a mesma. Assur ansiava por novas terras. Assur exigia que sua ordem fosse imposta pelo fogo e pela espada. O rei não era um conquistador como o entendemos hoje. Ele era um sumo sacerdote cumprindo um dever sagrado. Ele era o instrumento de seu Deus. E essa arma foi aprimorada à perfeição. A máquina militar assíria, aperfeiçoada ao longo de séculos de guerra incessante, era incomparável. Seu coração era a infantaria blindada, marchando em passo sincronizado ao ritmo monótono dos tambores. Seus punhos eram as bigas, avançando contra o inimigo com um guincho e um rugido. Mas seu verdadeiro gênio se revelava nos muros das cidades estrangeiras. Ninguém antes dos assírios havia transformado a arte do cerco em uma ciência precisa e implacável. Décadas de engenharia refinaram sua técnica, construindo gigantescas rampas de cerco de terra e madeira, içando arietes cobertos de couro úmido, como monstros blindados, até as muralhas. Centenas de arqueiros, posicionados em torres de cerco, lançavam uma chuva de flechas sobre os defensores, mantendo-os encurralados. E no subsolo, sapadores, como toupeiras gigantes, cavavam túneis para minar os alicerces das muralhas. A cidade, presa sob o cerco assírio, estava condenada. Era apenas uma questão de tempo, e quando as muralhas ruíram, aquilo que constituía a essência do poder assírio teve início: o terror metódico e calculado. Não se tratava da fúria cega dos vencedores, era política de Estado, uma lição objetiva para qualquer um que ousasse resistir. Os escribas reais registraram os resultados com precisão imparcial em tabuletas de argila. Esfoliei as peles de seus nobres e as pendurei nas muralhas da cidade, ditou o rei. Alguns tiveram os olhos arrancados. Outros tiveram os narizes, orelhas e dedos decepados. Com suas cabeças construí uma torre diante da cidade. Imagens desse horror triunfante cobriam as paredes dos palácios em Nínive e Nimrud. Relevos de cores vivas retratavam filas intermináveis de cativos. Homens, mulheres e crianças, expulsos de suas terras, marchavam sob a escolta de soldados assírios. Eles não estavam sendo levados à escravidão no sentido tradicional. Estavam sendo conduzidos a um novo local de residência. As deportações em massa eram a pedra angular do império. Um artesão fenício podia ser reassentado no sopé dos montes Zagros, um camponês aramaico no Vale do Tigre. Dezenas, centenas de milhares de pessoas eram desenraizadas e misturadas num gigantesco caldeirão imperial. Assim, os laços antigos eram rompidos, a própria memória da independência destruída. Os povos não tinham permissão para se unir. Eram transformados numa massa atomizada, uma força de trabalho para os grandiosos projetos de construção do rei. Do seu trabalho, surgiram novas cidades, canais e zigurates. Dos seus impostos, um novo exército para novas conquistas. Ao retornar de uma campanha, o rei realizou o ritual principal.
trouxe os despojos capturados e as estátuas de deuses estrangeiros aos pés de Assur. Aquilo não era apenas um troféu, era uma prova. A prova de que Assur era mais poderoso do que qualquer outro deus. De que sua ordem era a única verdadeira. E então o rei ordenou a seus escribas que registrassem seus feitos para a eternidade. Em prismas de argila colocados nos alicerces dos templos, a história oficial era inscrita em escrita cuneiforme compacta. Eu, Assurbanipal, o grande rei, o poderoso rei, rei do universo, rei da Assíria. Seguia-se então uma lista completa de cidades conquistadas, governantes executados e povos exilados. Cada palavra, cada linha era uma afirmação de sua autoridade. Autoridade que lhe fora concedida por Deus. O título Rei do Universo não era uma mera bravata. Para o governante assírio e seus súditos, o universo era o império. Tudo além de suas fronteiras era apenas um caos temporário à espera da ordem. O mundo era um palco onde se desenrolava um único drama. A vontade do deus Assur, encarnada em seu vice-rei terreno. E cada golpe de martelo no cinzel, esculpindo mais uma crônica de vitórias nas paredes do palácio, era um golpe que selava essa verdade para a eternidade. Ou assim acreditavam. Na fronteira sul do mundo assírio, onde o crescente fértil se transformava em um deserto impiedoso, estendia-se uma terra que já era antiga, mesmo quando Assur era apenas uma cidade de tijolos de barro, o Egito. O Vale do Nilo era mais do que um alvo para a conquista, era um desafio. Uma civilização milenar, governada por deuses vivos, havia se tornado um espinho no flanco do império, uma fonte constante de inquietação e rebelião no Levante. Os faraós da 25ª dinastia Cuxita não estavam dispostos a aceitar a sombra da Assíria que pairava sobre todo o Oriente Médio. E o rei assírio Assar-Hadon, filho de Senaqueribe, decidiu arrancar esse espinho pela raiz. A primeira tentativa, empreendida por volta de 674 a.C., fracassou nas areias do Sinai. O invencível exército assírio, experiente em dezenas de campanhas, enfrentou um inimigo indestrutível pelo ferro, o próprio deserto. O faraó Taharka celebrou a vitória. Para Esarhaddon, aquilo foi mais do que uma simples derrota. Foi uma afronta pessoal. Ele retornou 3 anos depois, em 671 a.C. Desta vez, estava preparado. Os assírios trouxeram consigo não apenas máquinas de cerco e milhares de guerreiros com capacetes cônicos, mas também camelos carregados com odres de água, a chave para transpor a barreira escaldante. O exército de Taharka os aguardava na fronteira egípcia. Imagine esta batalha. A idade do ferro irrompe num mundo de bronze e pedra. Leves carros de guerra egípcios, projetados para manobrar em terreno plano, colidem com pesados carros de guerra assírios, verdadeiras fortalezas móveis. Arqueiros núbios, os melhores do mundo, lançam uma chuva de flechas sobre o inimigo, mas estas são despedaçadas por uma sólida muralha de escudos. A infantaria assíria, disciplinada e implacável, avança em ritmo constante ao som dos tambores e dos chifres de guerra. Isto foi mais do que uma simples batalha. Foi um choque entre duas filosofias militares, 2 mundos. Em 15 dias, os assírios lutaram desde a fronteira até a capital, chegando a Mênfis. A cidade caiu. Esarhaddon entrou nos salões sagrados dos faraós não como convidado, mas como anfitrião. Taharka fugiu para o sul, para seu feudo na Núbia, abandonando sua família. Esarhaddon capturou sua esposa, seus filhos e filhas e toda a sua corte. Para comemorar seu triunfo, o rei ordenou a esculpimento de uma estela da vitória.
Nela, ele, um gigante com uma tiara real, segura 2 cativos acorrentados. Um deles é o príncipe Ushanahuru, filho do próprio Taharka, ajoelhado, humilhado. A mensagem era clara e dura. Até mesmo os filhos dos deuses podiam usar grilhões assírios. O Egito foi conquistado. O Baixo Egito tornou-se uma província da Assíria. Mas o Nilo não tolera senhores estrangeiros. Assim que Esarhaddon partiu para casa, Taharka retornou. A rebelião reacendeu com vigor renovado. O rei assírio, já idoso e enfurecido pela traição, reuniu mais uma vez seu exército e marchou para o Egito para acabar de vez com a ameaça cuxita. Mas ele jamais conseguiu. A morte o alcançou no caminho. O fardo do problema egípcio recaiu sobre os ombros de seu filho, Assurbanipal. Educado, refinado e criador da maior biblioteca da antiguidade, Assurbanipal possuía a frieza implacável de seu avô e a perspicácia estratégica de seu pai. Ele enviou um exército para o sul. Taharka foi novamente derrotada e novamente fugiu. Assurbanipal, diferentemente de seu pai, depositou sua confiança em príncipes egípcios locais, instalando-os como vassalos para governar. Ele esperava que os egípcios preferissem os seus aos estrangeiros do sul. Ele calculou mal. Assim que as guarnições assírias afrouxaram o cerco, os governantes vassalos do delta iniciaram negociações secretas com Taharka. A conspiração foi descoberta. Assurbanipal respondeu com rapidez e impiedade. As cidades rebeldes foram arrasadas, os líderes executados, mas ele poupou a vida de um deles, Neco, governante de Sais, e até o restaurou ao poder. Foi uma manobra astuta. Assurbanipal demonstrou que podia não apenas punir, mas também perdoar, transformando um inimigo em um aliado fiel. Logo depois, Taharka morreu. A guerra parecia ter terminado, mas seu sobrinho, Tanuatamun, não se mostrou menos ambicioso. Ele marchou para o norte a partir da Núbia, e o Egito, cansado dos assírios, o saudou como um libertador. Ele capturou Mênfis e matou aquele mesmo Neco, o vassalo assírio. Foi um desafio aberto, lançado diretamente na cara do governante assírio. A resposta de Assurbanipal entrou para os anais da história como um ato de fúria sem precedentes. Desta vez, o alvo não era apenas Mênfis. O alvo era a alma do Egito. O exército assírio marchou para o sul, subindo o Nilo até a cidade que os gregos mais tarde chamariam de Tebas e os egípcios de Uasset. Era a cidade sagrada do deus Amon-Ra, uma capital religiosa, um tesouro repleto de dádivas dos faraós por 1500 anos. Em 663 a.C., os assírios se aproximaram de seus muros. Tanuatamen fugiu sem lutar. Os soldados de Assurbanipal invadiram a cidade das 100 portas. O que se seguiu não foi um simples saque, mas sim uma destruição ritual. Eles invadiram templos, roubaram o ouro dos portões e muros e quebraram estátuas de deuses. 2 enormes obeliscos de Electrum, uma liga de ouro e prata, pesando 2.500 talentos, foram despedaçados e levados para Nínive. Dezenas de milhares de habitantes, de sacerdotes a artesãos, foram levados como escravos. Assurbanipal vangloriou-se em suas crônicas. Tomei posse de toda a cidade, prata, ouro, pedras preciosas, vestes coloridas, linho, grandes cavalos, pessoas, homens e mulheres. 2 altos obeliscos. Removi-os de seus lugares e os levei para a Síria. Carreguei inúmeros e pesados despojos de Tebas. A queda de Tebas chocou o mundo antigo. A notícia se espalhou da Líbia à Babilônia. Até mesmo a Bíblia, no livro do profeta Naum, relembra o destino de Noamon.
o nome hebraico de Tebas, como um aviso para a própria Nínive. A Assíria demonstrou que nada é sagrado, que sua ira podia aniquilar não apenas uma cidade, mas a própria memória dela. A vitória foi completa, final. A dinastia Cuxita deixou o Egito para sempre. O Império Assírio atingiu sua maior extensão, estendendo-se das montanhas do Irã às cataratas do Nilo. Mas, no estrondo da queda de Tebas, ecos de um futuro colapso já se faziam ouvir. Um império construído sobre tamanho terror absoluto não gerava submissão, mas apenas ódio, aguardando o momento de explodir. O Egito foi destruído, mas não conquistado, e o mundo por muito tempo se lembrou das feridas infligidas à terra sagrada dos faraós. Estamos acostumados a imaginar a Assíria através do rugido das máquinas de cerco e dos gritos das cidades conquistadas. Vemos um rei sentado em um trono de crânios, seus escribas contando meticulosamente as mãos decepadas de seus inimigos. Ferro, sangue e medo, esses eram os três pilares sobre os quais esse poder parecia se apoiar. Mas esses são apenas um lado da moeda, meramente os músculos do império. E todo grande império precisa de uma mente. E a mente da Assíria era esculpida em barro. Para governar o mundo, do Egito às montanhas do Irã, os exércitos mais poderosos e os governadores mais brutais não bastam. Um império é mais do que apenas terras conquistadas. Um império é informação. É o conhecimento de quando semear grãos no vale do Eufrates e quando coletar tributos dos mercadores fenícios. São listas dos deuses dos povos conquistados para que saibam a quem invocar e a quem apaziguar. São mapas estelares precisos para que possam prever cheias, eclipses e a vontade dos próprios deuses. Sem esse conhecimento, qualquer máquina militar, mesmo a mais poderosa, não passa de um gigante cego, fadado a ruir sob o próprio peso. E os assírios, pragmáticos até a medula, entendiam isso melhor do que ninguém. Sua arma não era apenas a espada, mas também o estilete, uma cana afiada. Seu campo de batalha não era apenas a muralha da fortaleza, mas também a tabuleta de argila úmida. Em cada cidade importante, em cada centro administrativo, milhares de estiletes rangiam. Escribas, treinados durante anos na complexa arte da escrita cuneiforme, compilavam relatórios sobre entregas de grãos, movimentações de tropas e construção de canais. Copiavam decretos reais que mensageiros levavam a todos os cantos do vasto império. Essa rede burocrática, tecida de argila e palavras, era o verdadeiro esqueleto do império, muito mais sólido do que as muralhas de suas capitais. Mas um homem enxergou nas tabuletas de argila algo mais do que apenas um instrumento de poder. Seu nome era Assurbanipal. Ele ascendeu ao trono no século 7 a.C., no auge do poder assírio. Era um guerreiro implacável, como seus ancestrais. Em seus baixos relevos, ele caça leões, esmaga inimigos e banqueteia-se com o pé sobre a cabeça de um rei elamita caído. Ele é o leão da Assíria, a personificação de sua fúria e força. Mas ele também era algo que nenhum governante antes dele jamais fora: um intelectual, um arquivista, um colecionador de sabedoria. Assurbanipal emitiu uma ordem sem precedentes em audácia e escala. Ordenou a seus agentes, escribas e governadores que reunissem todo o conhecimento acumulado pela humanidade em sua capital, Nínive. Não apenas relatórios e decretos, mas tudo. Mitos sumérios antigos, tratados astronômicos babilônicos, manuais de medicina, coleções de feitiços e profecias, poemas épicos, dicionários. Os agentes do rei vasculharam a Mesopotâmia,
procurando textos antigos em bibliotecas de templos e escolas de escribas. Não se limitaram a pegá-los, exigiram que cópias exatas fossem feitas. Se os proprietários se recusassem, as tabuletas eram confiscadas à força. Foi um saque intelectual em escala imperial. Imagine este processo. Escribas em Uruk ou Babilônia, distantes, debruçando-se sobre originais milenares e deteriorados, transferem meticulosamente, sinal por sinal, as linhas para novas tábuas de argila de Nínive. Cada cópia é certificada com um colofão, uma nota especial. Cópia e verificação de acordo com o antigo original, Palácio de Assurbanipal, rei do universo, rei da Assíria. Por que ele precisava disso? Não era apenas curiosidade de um erudito. Assurbanipal acreditava que o conhecimento era a forma suprema de poder. Poder não apenas sobre as pessoas, mas sobre o próprio destino. Ao reunir todos os textos de profecias e presságios, ele adquiriu a capacidade de vislumbrar o futuro, de discernir a vontade dos deuses antes de seus inimigos. Ao reunir todos os textos médicos, ele poderia curar doenças e controlar a vida e a morte. Ao reunir todos os mitos e epopeias, incluindo a grande epopeia de Gilgamesh, ele se tornou o guardião da memória cultural de toda a Mesopotâmia, colocando a Assíria no centro do mundo civilizado. Ele queria concentrar em suas mãos não ouro ou escravos, mas todo o capital intelectual do mundo antigo. Assim, em Nínive, em seu magnífico palácio, nasceu um milagre, a primeira biblioteca sistemática e abrangente da história da humanidade. Dezenas de milhares de tabuletas, cuidadosamente dispostas em prateleiras de madeira em salas especiais. Cada série tinha seu próprio catálogo, cada tabuleta seu próprio número de página, de modo que um escriba pudesse encontrar infalivelmente o restante do texto. Mais de 25 mil livros de barro estavam armazenados ali. Este era o cérebro do império, sua memória coletiva e seu instrumento de previsão. Mas a história é repleta de ironias cruéis. Em 612 a.C., hordas de medos e babilônios romperam as muralhas de Nínive. A odiada cidade, que aterrorizara seus vizinhos por séculos, foi condenada ao fogo e à espada. O palácio de Assurbanipal ardeu em chamas. As estantes de madeira da biblioteca desabaram, transformando-se em cinzas. Parecia que a maior coleção de conhecimento antigo havia perecido para sempre, junto com o império que a gerara. Mas aconteceu o contrário. O fogo, que tinha como objetivo destruir, realizou um milagre de preservação. As tabuletas de argila, antes apenas secas ao sol, foram queimadas nessa chama infernal, transformando-se em cerâmica durável, quase eterna. O fogo que destruiu o palácio tornou sua biblioteca imortal. E quando, 2.500 anos depois, os arqueólogos escavaram as colinas onde Nínive outrora se erguia, eles os encontraram. Dezenas de milhares de fragmentos carbonizados. A mente da Assíria, sepultada sob as ruínas, sobreviveu tanto aos seus criadores quanto aos seus destruidores. O Império do Leão há muito se desfez em pó. Seus exércitos desapareceram, suas cidades foram arrasadas. Mas as palavras inscritas na argila por ordem do rei erudito ainda ressoam hoje, contando-nos histórias de deuses, heróis e de como uma das civilizações mais brutais da história buscou desesperadamente compreender e subjugar o universo não apenas pela força das armas, mas também pelo poder da razão. Imagine a grandeza. Não apenas poder, mas domínio absoluto. Em meados do século VII a.C., a Assíria era mais do que um império. Era um mundo. Suas fronteiras se estendiam das montanhas do Irã
as areias escaldantes do Egito. Seus exércitos não conheciam a derrota. Seu rei, Assurbanipal, governava a partir de Nínive, uma cidade cujas muralhas pareciam construídas para a eternidade. Ele era mais do que um conquistador, era um bibliófilo que reuniu em seu palácio a maior biblioteca do mundo antigo. Dezenas de milhares de tabuletas de argila com inscrições cuneiformes continham epopeias, feitiços, cálculos astronômicos, leis e tratados médicos, sabedoria e crueldade em uma só pessoa, poder e cultura em um só estado. Parecia que essa construção havia atingido seu apogeu, sua perfeição inabalável. Mas as fissuras mais profundas não seguem fronteiras. Elas atravessam famílias. O pai de Assurbanipal, o rei Assar-Haddon, tentando evitar uma futura guerra civil, cometeu um erro fatal. Ele dividiu o poder, legou o trono da Assíria, o coração do império, ao seu filho mais velho, Assurbanipal, e ao seu filho mais novo, Shamash-Shum-Ukin, deu a Babilônia, a antiga, orgulhosa e eternamente rebelde Babilônia. Formalmente, Shamash-Shum-Ukin era um vassalo, igual ao seu irmão por sangue, mas subordinado em status. 2 reis, um império. Era uma receita para o desastre. Por 16 anos, os irmãos governaram em uma paz instável. Assurbanipal enviava presentes à Babilônia. Shamash-Shum-Ukin enviava relatórios a Nínive. Mas, sob a fina camada de etiqueta da corte, o veneno da desconfiança fervilhava. A nobreza babilônica sussurrava ao ouvido de seu rei: "Por que você é um servo? Você é descendente de grandes reis, não um vice-rei." As tribos aramaicas e caldeias, conquistadas, mas não subjugadas, viram sua chance no governante babilônico. E Shamash-Shum-Ukin começou a tecer uma teia de conspiração. Mensageiros secretos correram para Elam, inimigos de longa data da Assíria. Viajaram até os sheiks árabes no deserto, até os governantes da costa fenícia. A mensagem era simples: levantem-se comigo, juntos nos livraremos do jugo de Nínive. Em 652 a.C., a cisão transformou-se num abismo. Shamash-Shum-Ukin fechou os portões da Babilônia e declarou-se rei independente. Rebeliões eclodiram por todo o império. Isso foi mais do que uma simples rebelião, foi um golpe no coração. Irmão voltou-se contra irmão. Assurbanipal estava furioso, não com a fúria de um bárbaro, mas com a fúria fria e calculista de um cirurgião prestes a remover um tumor. Ele marchou com suas legiões para o sul, a invencível máquina militar assíria, aprimorada por séculos de conquistas. O cerco da Babilônia havia começado. Não foi uma batalha rápida, foi uma agonia que durou 3 longos anos. Os assírios ergueram uma muralha colossal ao redor da cidade, isolando-a do mundo exterior. Construíram torres de cerco revestidas com peles molhadas para se protegerem das flechas incendiárias. Arietes, como gigantescas bestas blindadas, golpeavam as muralhas de tijolos dia e noite. Mas a Babilônia resistiu firmemente. Seus defensores lutaram com o desespero dos condenados. O inferno se instaurou na cidade. Os suprimentos de comida se esgotaram. As crônicas deixadas pelos assírios registram o horror com frieza. O preço de um punhado de grãos tornou-se equivalente ao preço da prata. As pessoas comiam o couro de suas sandálias, comiam a grama que crescia entre as pedras da calçada. E então começaram a se devorar uns aos outros. Os textos cuneiformes assírios descrevem isso sem rodeios, sem metáforas. Comiam a carne de seus filhos e filhas por causa da fome. Uma grande cidade, um centro de aprendizado e cultura, foi transformada em uma vala comum,
onde os vivos invejavam os mortos. Shamash-shum-ukin viu seu sonho de liberdade se transformar em um pesadelo. Seus aliados foram derrotados um após o outro pelos exércitos assírios. Os elamitas foram traídos. Os árabes foram dispersos pelo deserto. Não havia ajuda a quem recorrer. Os guerreiros assírios já estavam rompendo as muralhas. O fim estava próximo. E então, em 648 a.C., enquanto os soldados assírios já invadiam as ruas, banhando-as em sangue, Shamash-shum-ukin tomou sua decisão final. Ele não se renderia. Não queria ser desfilado acorrentado pelas ruas de Nínive para o divertimento da multidão. Ordenou que uma enorme fogueira fosse acesa em seu palácio e, junto com sua família e sua comitiva, atirou-se às chamas. O palácio em chamas tornou-se sua pira funerária e mausoléu. A púrpura real foi reduzida a cinzas. Assurbanipal saiu vitorioso. Ele puniu cruelmente os rebeldes. As línguas daqueles que se opuseram à Assíria foram arrancadas. Os corpos dos líderes foram atirados aos cães. A Babilônia foi purificada e recebeu um novo governante fantoche. O império foi reunificado, mas essa vitória cheirava a cinzas. Durante 3 anos, as melhores tropas assírias estiveram subjugadas por um único cerco. O tesouro foi devastado. As províncias foram devastadas pela guerra. Dezenas de milhares de guerreiros, a nata do exército assírio, pereceram diante dos muros da Babilônia ou em inúmeras expedições punitivas. Assurbanipal salvou o império, mas o feriu mortalmente. Ele reparou a cisão, mas para isso teve que drenar a vitalidade do Estado. O silêncio que pairava sobre as ruínas da Babilônia era ensurdecedor. Era o silêncio da exaustão. O grande colosso ainda permanecia de pé, lançando uma sombra sobre metade do mundo conhecido. Mas, por dentro, fora reduzido a cinzas por uma guerra fratricida. E ao norte, nas montanhas, novos inimigos já se reuniam. Os medos, os citas. Eles perceberam essa fraqueza. Aguardaram o momento certo. A Assíria vencera a batalha pela sua existência, mas perdera a guerra contra o tempo. O último grande rei de Nínive, sem saber, escrevera o prólogo de sua inevitável ruína. Um império construído sobre sangue e medo se baseia em uma regra simples: obedeça ou morra. Mas, e se a rebelião não for liderada por um rei estrangeiro, mas pelo seu próprio irmão? E se a traição vier de alguém com quem você compartilhou a infância? Em 679 a.C., o rei Assar-Haddon, em seu leito de morte, deixou para trás não apenas um império, mas também um mecanismo de desastre iminente. Ele dividiu sua herança entre seus 2 filhos. Ao mais novo, Assurbanipal, deu tudo: o trono da Assíria, o título de rei dos reis e o domínio sobre o mundo. Ao mais velho, Shamash-shum-ukin, herdou a Babilônia. Não foi uma divisão igualitária, foi um prêmio de consolação. Babilônia, a antiga, orgulhosa e sagrada cidade, o berço da civilização, reduzida à condição de reino vassalo, e seu rei, à posição de vice-rei, obrigado a prestar contas a seu irmão mais novo em Nínive. Uma coroa foi forjada em aço imperial e poder ilimitado. A outra, em ouro puro e glória ancestral, mas sob o jugo de ferro da Assíria. Durante 16 anos, os irmãos desempenharam seus papéis. Assurbanipal conquistou o Egito e devastou Elam, seus relatos cuneiformes repletos de triunfo e crueldade. Shamash-shum-ukin governou a Babilônia, restaurou templos, apaziguou os sacerdotes e recebeu embaixadores. Exteriormente, tudo parecia bem. Cartas cordiais circulavam entre Nínive e a Babilônia.
repletas de saudações fraternas e promessas formais de lealdade. Mas por trás de cada linha escrita em uma tabuleta de argila, a tensão se escondia. Assurbanipal exigia relatórios. Seus espiões e governadores nas cidades babilônicas relatavam cada movimento de seu irmão mais velho. Para o rei da Assíria, Shamash-shum-ukin não era um monarca em pé de igualdade, mas apenas o mais graduado de seus servos. E para Shamash-shum-ukin, cada despacho desse tipo, cada ordem vinda de Nínive, era uma gota de veneno na taça do seu orgulho. Ele era o primogênito. Era o rei de uma cidade que testemunhara o nascimento das leis e da astronomia, quando os assírios eram apenas uma tribo obscura no norte, e ele estava cansado de se curvar. A diplomacia secreta começou à sombra dos zigurates e no silêncio das rotas de caravanas. Os mensageiros de Shamash-shum-ukin levaram suas mensagens a todos os cantos do crescente fértil. Ele se dirigiu a todos que odiavam o jugo assírio. Dirigiu-se aos elamitas, inimigos eternos de Nínive, prometendo-lhes vingança por décadas de humilhação. Dirigiu-se às tribos caldeus no sul, nos pântanos das regiões baixas do Tigre e do Eufrates, cuja liberdade os assírios constantemente tentavam esmagar. Dirigiu-se aos chefes nômades aramaicos e árabes, cujas caravanas sofriam com as exigências dos governadores assírios. Dirigiu-se às cidades fenícias no litoral, que pagavam tributo em cedro e prata. A mensagem era simples: unam-se a mim e juntos quebraremos a gaiola de ferro. O império está prestes a ruir. Um golpe poderoso e coordenado e ele desmoronará. Assim, em 652 a.C., a máscara caiu. Shamash-shum-ukin fechou os portões da Babilônia, deixou de enviar tributos. Proclamou-se publicamente não apenas rei da Babilônia, mas o verdadeiro rei da Assíria, acusando seu irmão de usurpação. A grande revolta começou. O fogo consumiu toda a Mesopotâmia. As cidades do sul, Uruk, Sipar, Borsippa, juraram lealdade à Babilônia. O exército elamita marchou em socorro. Parecia que o plano de Shamash-shum-ukin havia funcionado. A reação de Assurbanipal foi como um raio. Seus cilindros de barro sobreviventes exalam não apenas raiva, mas a fúria de um homem traído. Ele chama seu irmão de traiçoeiro, esquecido da bondade, instrumento de demônios malignos. Para ele, isso era mais do que apenas guerra. Era sacrilégio. A máquina militar assíria, aprimorada por séculos de conquistas contínuas, voltou-se para o sul. O cerco da Babilônia havia começado. Era mais do que uma simples batalha pela cidade. Era um duelo entre dois mundos, dois irmãos. O exército assírio, uma máquina implacável de torres de cerco, arietes e veteranos endurecidos pela batalha, havia fechado seu cerco à maior cidade da antiguidade. Mas as muralhas da Babilônia eram lendárias, pareciam inexpugnáveis. Shamash-shum-ukin contava com uma defesa prolongada e com o auxílio de seus aliados, mas nenhum auxílio chegou. Os generais assírios derrotaram seus aliados um a um. Os elamitas foram repelidos. Os caldeus foram derrotados. As tribos árabes foram dispersas pelo deserto. A Babilônia ficou sozinha para enfrentar seu destino e a ira de Assurbanipal. O cerco durou quase 3 anos. 3 anos de inferno na terra. Os assírios bloquearam todos os canais, todas as estradas. A cidade, acostumada à abundância, começou a morrer lentamente de fome. Primeiro todos os animais foram devorados. Depois, os ratos e o couro de sândalo. O ar da Babilônia, antes repleto do aroma de incenso e jardins floridos, tornou-se denso com o fedor da morte.
Os mercados onde antes se negociavam grãos e especiarias de todo o mundo estavam desertos. Apenas corpos ressecados jaziam sobre as lajes. Sobreviveram provas arrepiantes. Levados à beira do desespero, os habitantes da Babilônia começaram a se devorar uns aos outros. Tabuletas relatam com frieza que o preço da carne humana se tornou conhecido por todos. Mães fechavam suas portas para abafar os gritos de seus filhos famintos. Pais olhavam para seus filhos não com amor, mas com o desespero de um predador. A grandeza da Babilônia foi devorada por dentro. Em 648 a.C., a agonia terminou. Soldados assírios, embriagados de fúria e na expectativa de pilhagem, invadiram a cidade condenada. O massacre começou. Mataram todos, indiscriminadamente, guerreiros e civis, homens e mulheres. As ruas onde Hammurabi e Nabucodonosor outrora caminharam transformaram-se em rios de sangue. E quanto a Shamash-shum-ukin, ele viu que tudo estava perdido. O cativeiro não significava uma morte rápida, significava humilhação, tortura, execução ritual diante dos olhos da jubilosa multidão de Nínive. Assurbanipal não pouparia seu próprio irmão, e então o rei da Babilônia fez sua escolha final. Ele reuniu sua família, seus confidentes mais próximos, seus tesouros, trancou-se no palácio real e o incendiou. Ele escolheu não correntes, mas uma pira funerária. Ele escolheu a chama purificadora em vez da vergonha. O rei da Babilônia tornou-se sua própria chama, transformando seu palácio em um grande túmulo. Assurbanipal saiu vitorioso. Realizou um rito de purificação para a cidade, nomeou um novo rei fantoche e desencadeou sua fúria sobre todos os que apoiaram a rebelião. As línguas dos instigadores foram arrancadas, seus corpos foram atirados a cães e hienas. Parecia que o poder da Assíria estava firmemente estabelecido. Mas essa vitória foi pírrica. A grande rebelião exauriu o império. As melhores legiões pereceram sob os muros da Babilônia. O tesouro foi devastado pela guerra que durou anos. O ódio à Assíria nas terras conquistadas atingiu o ponto de ebulição. Nínive celebrou seu triunfo, alheia às crescentes rachaduras nos alicerces do império. O incêndio que consumiu o palácio de Shamash-shum-ukin na Babilônia foi apenas um prenúncio do incêndio devastador que poucas décadas depois reduziria a própria Nínive a cinzas. 612 a.C. O ar ao redor de Nínive é denso e pesado. Cheira a poeira, medo e a fumaça de milhares de fogueiras de cerco. Dentro de muralhas espessas o suficiente para 3 carros de guerra lado a lado, encontra-se o coração do império mais temido que o mundo já viu. Nínive, covil de leões, cidade de sangue, assim chamada por seus inimigos e assim chamada pelos profetas. E agora seus inimigos estão às suas portas. Esta não era uma rebelião comum. Uma aliança se formara junto aos muros da maior cidade do mundo, forjada não pelo ouro, mas por uma sede de vingança secular. Do leste vinham os medos do rei Siachares, guerreiros das montanhas cujos ancestrais os assírios haviam esfolado vivos. Do sul vinham os babilônios, liderados por Nabopolassar, um estrategista astuto e paciente que outrora fora vice-rei da Síria e agora conduzia seu povo à liberdade. Dezenas de milhares de guerreiros falando línguas diferentes, mas unidos por um único objetivo: arrancar as presas do leão assírio. O cerco durou 3 longos e extenuantes meses. Nínive ria de seus inimigos. Suas muralhas pareciam eternas. Seus celeiros gemiam com grãos suficientes para alimentar a cidade por anos.
Seus defensores, descendentes dos grandes guerreiros Assurbanipal e Senaqueribe, lançavam uma chuva de flechas sobre os sitiantes do alto de suas torres ciclópicas. Parecia que a cidade que conquistara o mundo do Egito, a Elam, resistiria firmemente desta vez também. O rei assírio, Sin-shar-ishkun, contemplava, das muralhas de seu palácio, a fúria impotente de seus inimigos, confiante na proteção divina de Assur e na invencibilidade de sua capital. Mas os deuses assírios permaneceram em silêncio, e a natureza decidiu intervir. Aquela primavera foi excepcionalmente chuvosa. O rio Tigre, nutriz e protetor de Nínive, que durante séculos enchera seus fossos e irrigara seus jardins, rebelou-se. As águas subiram a níveis sem precedentes. Correntes lamacentas e rugidoras golpeavam os alicerces das muralhas de adobe com uma fúria que nenhum ariete poderia igualar. E a muralha cedeu. Não o ferro, mas a água havia aberto uma brecha nas defesas da cidade eterna. Uma enorme seção da muralha externa, erodida na base, desabou com um estrondo ensurdecedor no rio fervente. Naquele momento, o destino de Nínive foi decidido. Pela brecha, misturadas com lama e água do rio, irromperam os exércitos combinados. Babilônios, medos, mercenários citas, todos que nutriam ódio a gerações. A agonia começou. Ruas destinadas a procissões triunfais transformaram-se em estreitos matadouros. O massacre ocorreu em cada casa, em cada templo. Esta não era uma batalha pela cidade, mas sim seu extermínio. As profecias se cumpriram com terrível precisão. Carros de guerra invadiram as praças, chicotes assobiaram no ar e montanhas de cadáveres bloquearam o caminho dos vencedores. Os soldados se vingaram de tudo. Das cidades queimadas de seus pais, do gado roubado, da humilhação de seus deuses, do empalamento de seus irmãos, a crueldade assíria, que fora instrumento de seu poder, agora se voltava contra eles. Ninguém foi poupado, nem os idosos, nem as mulheres, nem as crianças. A cidade de sangue afogou-se em seu próprio sangue. E então veio o fogo. Grandes palácios foram consumidos pelas chamas. O palácio de Senaqueribe, um palácio sem igual, com seus jardins e relevos que glorificavam vitórias, foi transformado em uma gigantesca pira funerária. O fogo consumiu painéis esculpidos de cedro libanês, derreteu joias de ouro e reduziu a cinzas tecidos e peças de marfim de valor inestimável. Na parte sul da cidade, o palácio de Assurbanipal também ardeu, e com ele, seu maior tesouro: milhares de tabuletas de argila. Toda a sabedoria e história da Mesopotâmia, a epopeia de Gilgamesh, leis, observações astronômicas, crônicas reais, feitiços mágicos. A maior biblioteca do mundo antigo foi destruída pelo fogo. Mas aqui o destino deu uma guinada incrível. O fogo, que destruiu papiro e pergaminho em outras culturas, tornou-se um conservante para a argila. As chamas destinadas a apagar a memória da Assíria chamuscaram as tabuletas cuneiformes, transformando a frágil argila em cerâmica resistente. O fogo que destruiu um império preservou para sempre sua voz para a posteridade. O destino do último rei, Sin-shar-ishkun, permaneceu um mistério, consumido pelo caos. Muito provavelmente, como seus antecessores, ele se recusou a suportar a vergonha e pereceu no incêndio de seu próprio palácio, o sacrifício final no altar da grandeza assíria. Quando a fumaça se dissipou, Nínive jazia em ruínas fumegantes. A cidade, cujo próprio nome fizera tremer reis do Nilo ao Cáucaso por 3 séculos, deixara de existir.
Os vencedores levaram tudo o que não havia queimado e partiram, deixando as cinzas para serem devoradas por chacais. Um império construído sobre ferro, fogo e medo desmoronou não em décadas, mas em questão de dias. Seu coração foi arrancado. Sua capital foi arrasada tão completamente que, apenas 2 séculos depois, o historiador grego Xenofonte, marchando por essas colinas verdejantes com seu exército de 10.000 homens, nem sequer percebeu que sob seus pés jaziam as ruínas da capital do mundo. O silêncio se fez. Um silêncio ensurdecedor e absoluto após séculos do rugido triunfante da máquina de guerra assíria. O mundo respirou aliviado. Mas o vazio deixado pela hegemonia já acenava para novos impérios, prontos para ocupar seu lugar. A história abomina o vácuo. Em 612 a.C., o último sol carmesim nasceu sobre Nínive. O ar, outrora repleto do choque de armas e dos comandos de milhares de guerreiros, agora estava denso e pesado de fumaça. A cidade, outrora chamada de Coração do Mundo, cujo pulso reverberava do Egito às montanhas iranianas, agonizava. Um império forjado no fogo perecia em chamas. Cavaleiros medos e lanceiros babilônicos não conheciam a misericórdia. Vingavam séculos de medo, cidades queimadas, povos exilados, reis esfolados, palácios cujas paredes narravam vitórias incontáveis ruíram, sepultando relevos que retratavam cenas de triunfo. A grande biblioteca do rei Assurbanipal, um repositório de sabedoria e maldições, foi consumida pelas chamas, e o fogo, destinado a destruí-la, paradoxalmente preservou o conhecimento, transformando a frágil argila das tabuletas em pedra eterna. E então, houve silêncio. 2.000 anos de quase total esquecimento. O nome da Assíria existia apenas nas páginas da Bíblia, sinônimo de crueldade e ira divina. Suas cidades se tornaram colinas sem nome, Tele, onde pastores vagavam, alheios ao fato de que as capitais do mundo dormiam sob seus pés. O grande general grego Xenofonte, no século IV a.C., liderou 10.000 de seus guerreiros pelas ruínas de Nínive e sequer compreendeu o que eram. Viu apenas gigantescas colinas erodidas às margens do rio Tigre. O império não simplesmente caiu, foi apagado. Deletado da memória humana tão completamente quanto seus próprios escribas riscaram os nomes dos deuses vencidos. Os vencedores reescreveram a história, deixando para trás apenas a imagem de um monstro sanguinário. Mas o barro se lembra, a pedra espera. Em meados do século XIX, pessoas com uma perspectiva diferente chegaram à Mesopotâmia. Diplomatas e aventureiros europeus, movidos pela sede de glória e pelas profecias bíblicas. O francês Paul-Émile Botta começou a escavar na colina de Khorsabad e, um dia, seus trabalhadores gritaram: "A pá atingiu mais do que simples pedras. De sob a terra, após 2 milênios e meio de escuridão, os olhos de um touro alado Shedu, o colossal guardião do palácio de Sargão II, os encaravam. O mundo ficou boquiaberto. Não eram mitos, não eram contos de textos antigos. A Assíria era real. Seguindo Botta, veio o britânico Austen Henry Layard. Ele escavou na colina de Nimrud e, depois, em Nínive. E sob a poeira secular, palácios ressurgiram. Salões decorados com painéis de alabastro retratavam reis assírios, caçando leões, sitiando cidades e conduzindo cativos à execução. A história contada pelos próprios assírios era ainda mais brutal e majestosa do que seus inimigos haviam imaginado. Mas o maior tesouro não foi encontrado em pedra. Quando os homens de Layard escavaram os salões do palácio em Nínive, não encontraram ouro nem joias.
Encontraram milhares e milhares de tabuletas de argila quebradas, as mesmas que sobreviveram aos incêndios de 612. Esta era a biblioteca de Assurbanipal. 25.000 fragmentos de textos cuneiformes, e quando estudiosos como Henry Rawlinson decifraram o código da escrita antiga, os fantasmas da Assíria falaram. Suas vozes estremeceram o mundo. Sim, eles falavam de guerra, tributos e execuções, mas falavam também de outras coisas. Contaram-nos a história de Gilgamesh em busca da imortalidade. Deixaram-nos tratados médicos, diários astronômicos, onde registravam os movimentos dos planetas com uma precisão assustadora. Preservaram leis, dicionários, exercícios escolares, cartas de mercadores e até mesmo queixas sobre vizinhos barulhentos. O que vimos não foi apenas uma máquina de matar, mas uma civilização extremamente complexa, uma civilização de burocratas, cientistas, engenheiros e poetas. Assurbanipal, que conhecíamos como um conquistador implacável, também emergiu como um rei intelectual, orgulhoso de sua capacidade de ler textos complexos e resolver problemas matemáticos. Como conciliar essas duas imagens? A imagem de um construtor de bibliotecas e a imagem de um homem que se vangloriava de montanhas de cabeças decepadas? Esse paradoxo reside no verdadeiro legado da Assíria. Ela criou o primeiro protótipo de um verdadeiro império na história. Não apenas um conglomerado de cidades conquistadas, mas um único organismo interligado por uma rede de estradas, governado a partir de um único centro, com um sistema unificado de governo e um exército que se tornou modelo para todos os conquistadores subsequentes. Os persas, os macedônios, os romanos, todos consciente ou inconscientemente, aprenderam com os assírios. Adotaram a ideia de províncias governadas por governadores. Compreenderam a eficácia da guerra psicológica quando rumores de sua crueldade se espalham à frente do exército e as cidades se rendem sem lutar. A Assíria escreveu um manual sangrento, porém eficaz, sobre como criar e manter um império. Mas o legado da Assíria é mais do que apenas pedras e argila enterradas no deserto. Ele continua vivo, reside em seu povo. Os assírios modernos, um povo cristão que fala dialetos do aramaico, a mesma língua que se tornou a língua franca do final do Império Assírio, consideram-se descendentes diretos dessa antiga civilização. Para eles, Assur e Nínive são mais do que simples sítios arqueológicos, são sua pátria perdida, parte de sua identidade, à qual se apegam através de séculos de perseguição. Sua história é um eco trágico de seus ancestrais, uma história de sobrevivência contra todas as probabilidades. Assim, no século XXI, o mundo assistiu horrorizado enquanto as sombras do passado ganhavam vida da maneira mais monstruosa. Fanáticos que haviam proclamado um novo califado nas mesmas terras voltaram marretas e tratores contra os touros alados de Nimrud e as muralhas de Nínive. Explodiram o que o tempo havia poupado. Era como se os antigos inimigos da Assíria tivessem ressurgido das cinzas para terminar o que haviam começado e apagar até mesmo a memória do império. Esse ato de vandalismo foi um amargo lembrete de que a luta pelo passado nunca termina. O que restou da Assíria? Ruínas que ainda podem ser destruídas, tabuletas que ainda levantam questões incômodas sobre a natureza do poder e da civilização. A ideia de império permanece, eficaz, implacável e abrangente, e um povo que carrega esse nome ancestral através das tempestades da história moderna. O império se desfez em pó, mas desse pó, através dos milênios, sussurros chegam até nós. Sussurros de poder,
de conhecimento de crueldade e da fragilidade de tudo o que parece eterno. Só nos resta escutar.